Perfeito, vou procurando a baliza na posição Y, faço a aproximação dela com precisão e com os parafusos de aproximação. Busco com que o fio vertical corte a baliza ao centro. Quando estiver perfeito e o foco também perfeito dos fios e da imagem da baliza, eu posso fazer então a anotação desse ângulo. Aí, conferindo, perfeito, já vou fazer a anotação do ângulo registrado no visor. Confiro novamente a visada, confiro o ângulo, ok, esse mesmo. Solto o movimento, aponto na direção da outra estação, no nosso exemplo, estação Z. Encontro então a baliza perfeita no ponto Z, confiro o foco, ajusto até o fio vertical cortar a baliza ao meio, confiro, perfeito. Já posso anotar o ângulo registrado no display do aparelho. Anotei o ângulo, vou conferir a visada, devo conferir a visada e conferir também o ângulo. É isto mesmo. Para garantir a precisão, eu vou inverter então a objetiva e apontar para a estação Z novamente. Então aí eu vou fazer a leitura do ângulo com a objetiva na posição invertida. Ok, melhoro o foco, encontro a baliza nessa posição. Quando a visada estiver perfeita, eu vou anotar esse ângulo que está sendo registrado com a objetiva na posição invertida. Perfeito, confiro a visada e vejo se o ângulo está anotado corretamente. Solto o aparelho para a posição anterior, no caso a posição da estação Y, também com a objetiva na posição invertida, e vou encontrar e anotar o ângulo registrado no display do aparelho nesta posição. Perfeito, ajustando o foco, os fios, o foco novamente, até que a visada fique perfeita. Estando perfeita, eu posso anotar o ângulo registrado no aparelho. Soltei o objetivo e vou conferir o ângulo que está sendo registrado nessa posição. Esse é um procedimento para garantir a precisão, ou seja, a certeza da minha medida. Então eu devo anotar uma média desses valores. Então eu vou usar um ângulo médio desses valores registrados entre a posição normal e a posição invertida. Esse é um procedimento padrão para garantir então esta precisão. Conferindo novamente, anotando esse registro na posição inicial. E aí, novamente, fazendo a leitura na posição Z. Ok. Só para garantir a precisão, para aumentar a minha precisão na medida desses ângulos. Perfeito. Esse aparelho também é usado para medir ângulos verticais. Aí o que eu estou mostrando é que ele possui um limbo vertical. Então nós vamos agora fazer a medida dos ângulos verticais, ou seja, o ângulo de inclinação da objetiva. Esse aparelho ele tem uma marca central no centro da objetiva, esse pontinho que está acima dessa marca zenith. Então nós vamos colocar numa baliza um elástico exatamente nessa altura, para que a gente consiga então medir esse ângulo de inclinação. Essa baliza deve ser colocada no ponto onde se quer medir essa altura. Aí um exemplo de medida do ângulo. A marca na baliza, a altura do aparelho H, a altura a mesma. Então eu vou agora apontar para a baliza nessa posição e fazer com que o fio vertical corte a baliza no centro e o fio médio fique exatamente sob o elástico. Estando sob o elástico, ok, perfeito. Então, fio vertical no centro da baliza e fio horizontal sobre a marca do elástico. Nesse momento, então, eu consigo verificar o ângulo, conferindo aí o retículo, a espessura dos fios, perfeito, melhorando o foco. Ok, nesse momento eu posso anotar 92 graus, 34 minutos e 35 segundos. É o ângulo zenital. Esse é um aparelho zenital, então eu estou medindo o ângulo zenital. É um ângulo em relação ao zênite.
Esse aparelho é um aparelho zenital. Conferindo novamente e anotando o ângulo. Aí só mostrando um esquema que se o ângulo estiver entre 0 e 90 graus, nesse exemplo nós teremos então o aparelho zenital e medindo ângulos numa visada ascendente. Se esse ângulo estiver entre 90 e 180, será uma visada descendente. Isso com o objetivo na posição normal. Invertida, de 0 a 270, visada ascendente, de 180 a 270, uma visada descendente. Então, nesse caso aí, uma visada descendente, um ângulo maior que 90 graus. Então, essa é uma visada descendente. Para encontrar esse valor do ângulo vertical realmente, eu devo fazer esse ângulo registrado, esse ângulo V registrado, menos 90 graus. Então, no caso aí, esse ângulo será de 2 graus, 34 minutos e 35 segundos. Esse é o ângulo de inclinação da objetiva para mim corrigir o cálculo da distância horizontal. E só lembrando aí que ele também está registrando o ângulo horizontal. No caso, 90 graus, 44 minutos e 50 segundos. Zerei o ângulo, um exemplo que eu zerei o ângulo e estou medindo. Nesse exemplo, já 95 graus, então uma visada descendente. Anotei o ângulo novamente, na posição normal. Estou fazendo agora a mesma visada com a objetiva na posição invertida, para mim ter a média também do ângulo vertical. Foco exatamente no fio vertical no centro da baliza e o fio médio sobre a marca do elástico e vou fazer a leitura desse ângulo. Estou conferindo esse posicionamento. Anoto o ângulo na posição invertida, para ter a média então desse ângulo vertical para a medida realmente da distância horizontal. Faço isso para cada estação, vou anotando o ângulo na posição normal e na posição invertida. Ok, perfeito. Após isso, termino meu trabalho de campo, desligo o aparelho, ponho a objetiva na posição horizontal, coloco essas duas marcas amarelas na mesma posição que encaixa dentro do recipiente que vai levar o teodolito. Coloco os parafusos na posição central para facilitar a instalação em uma outra posição. Ok, perfeito. Tiro o aparelho da base, soltando o parafuso de fixação. Vou acondicioná-lo na sua caixa, na posição correta. Fecho a caixa com segurança para ela não abrir durante o transporte. Perfeito. Vou desmontar então o tripé. Fecho as pernas do tripé, solto todas as pernas, coloco elas na posição recolhida. Agora eu vou amarrá-las com essa tira aí, com essa parte de fixação para evitar qualquer acidente durante o transporte. Elas não vão abrir mais. Travo todas as pernas e posso proceder ao transporte. Deixo aí a baliza na posição nessa estação e posso proceder à instalação do aparelho em outra estação.